Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o filho da prostituta. Se a gente for olhar nas escrituras sagradas, a gente vai entender que quando Abraão, a mulher dele não tivera grávida, não se engravidasse, ele teve um filho com a prostituta, tipo assim, fora do seu relacionamento, por exemplo, fora do seu relacionamento. Essa situação, ela explica uma crise social, certo? Como eu tenho dito no blog anterior sobre as pessoas andarem em círculo, é mais ou menos dessa forma. Porém, esse círculo, ela vai aplicar num poder, ela vai imitar a Cristo. E vocês têm que entender, para quê? Para resgatar exatamente aquele filho da perdição do blog anterior. Aquelas pessoas que estão andando em círculo, não sabem para onde está, não sabem para onde ir. E então esse movimento, muitas das vezes, ele vai justificar essas pessoas, ok? Elas vai justificar o filho da prostituição. Ele é uma estátua de sal. Ele não explica a sua vida, mas explica a prostituição do outro. Então, nós ficamos interagindo dentro desse poder. Você já viu muitas das vezes as posturas de muitos, por exemplo, muitos artistas, muitas das vezes ele escandaliza muitos cidadãos nas expressões populares, com seus desenhos, com a sua arte, com as suas músicas, porque eles estão postando no lugar da pessoa que estão em pecado. Dentro dele ele tem aquela consciência da verdade, mas como as pessoas acreditam no que vê, então ela se escandaliza nesses movimentos. Mas são pessoas que muitas das vezes eles estão interessados na razão social das pessoas, que estão querendo relacionar ela ao bem, mas por um motivo ou outro você não consegue relacionar o bem para as pessoas que estão em treva, porque nós não conseguimos convencer o homem do pecado. Homem nenhuma carnalidade humana vai convencer a outra carne do pecado dele, porque isso se torna um jogo de emoção. Eu libero emoção, ele libera emoção. Ah, você está certo, obrigado. Ah, você está errado. Ah, não, me magoou, né? É dessa forma que funciona, ok? Filho da prostituta, vamos relacionar a esse um poder, certo? Um poder que não é poder, ok? É bom vocês saber disso, porque além de existir o Cristo, que ele é ato consciente do poder de Deus, também existe um poder que não é um poder. E o poder que não é poder, ele é igual àquela situação que do blog antes é esse, o blog da morte, né? Ele é igual a esse aqui, antes desse, do blog diário que a gente falamos sobre morte, que é a pessoa em si, achando que está com a razão, andando em círculo entre esse aqui e esse aqui, sempre relacionando dois em dois, um mais forte que o outro, dominando uma ignorância atrás da outra. Então, dessa forma aqui, ele vai estar postado aqui em cima, para imitar Cristo, mas ele é um corpo consciente, tá, irmão? É bom vocês entenderem, é um corpo consciente, então ele é um mensageiro de Deus. Vocês entendam isso rápido. Se ele é consciente, ele é um mensageiro de Deus. Não importa o que vai propagar
diante da sociedade. Ele é o mensageiro de Deus, você só tem que entender isso. Fala assim, irmão, é um mensageiro de Deus. O escândalo, sei que tem lá, irmão, Deus está no controle de tudo, né? A ignorância das pessoas, é ela que provoca todas essas crises no mundo todo, são as ignorâncias delas. Esse cidadão que bem consciente, eles têm muitas das vezes a autoridade de Deus. Eu não estou falando que é todos não, porque existe muitos falsos políticos no meio desses políticos. Existe pessoas postado que era para ser consciente, mas não é. Eles são falsos. Existe isso da mesma forma. Muitos seres postados de falsidade. Lembrando, por que eu estou falando em político? Político, irmãos, é uma postura social. Ele é uma postura social. Atos conscientes, muitos deles, igual eu estou falando, não são muitos. Os políticos é uma postura social. Hoje a sociedade ela tem as suas posturas políticas, quando ela vai contra os políticos, e os políticos têm as suas posturas políticas conscientes que vai contra a sociedade, ok? Entenda isso e vocês vão ficar livres de qualquer cilada. Então aqui está um falso Cristo, né? Que está imitando a Cristo. Então, ele é ato consciente, certo? Se ele é ato consciente, ele é um mensageiro, ok? Então, para ele se tornar consciente, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que voltar aqui. Volta aqui e vai produzir palavra por ato consciente do poder e ato consciente de um corpo comum. Entendeu? Esse aqui, tudo isso aqui forma 70 vezes 7. Isso daqui tem o mesmo peso do que Cristo. Ele vai pesar a mesma medida. Por quê, irmão? Se isso aqui não cair por uma pessoa boa, ela vai cair por uma pessoa mal. Olha, como diz o livro de Apocalipse, quem é bom, né, seja melhor ainda, mas quem é mal, se perde mais ainda. Por quê? Aqui no meio vai existir pessoas boas e pessoas ruins. Agora, as pessoas que forem ruins, elas já vai estar fora, certo? Ela está fora assim. Elas não vão entender. Mas as pessoas que tiver boa, então eles vão começar a fazer o bem. Eles vão voltar aqui consciente, mesmo sem entender nada, eles já vão entender e falar assim, olha, ali tem uma pessoa, ela está sofrendo, né? Eu não vou fazer o pior para ela. Eu não vou ajudar, também não vou fazer o pior. Mas tem pessoas, quando ele vê que você está ruim, em desgraça, ele vem cá e faz mais ainda. Ele faz mais ainda. Então esse contra esse. É corpo contra corpo. Ele vai aqui, faz uma guerra aqui, vai aqui ver que você está fraco, vai aqui, tira proveito. Eles tiram proveito. Então, ou seja, se essa situação não for para julgar não for para uma pessoa que esteja em crise, que esteja bem, ela é para as pessoas que estão no meio delas. Porque Deus faz cair chuva sobre justo e injusto. Lembrando que a expressão chuva, ela é a palavra de Deus. Ela é como se fosse a palavra de Deus que faz cair uma tempestade. Ou seja, elas vão, de uma certa forma, moldando as pessoas, dependendo da palavra que desce, sendo boa ou ruim. As pessoas, elas vão aprender. Porque, irmão, entenda uma coisa. No jogo de emoção, por exemplo, onde as pessoas estão sobrevivendo pela imagem do corpo sacrificado,
Muitas pessoas, ela vai estar somente na expressão visual. E muitas das vezes, para você ter um equilíbrio de todo esse mundo globalizado, tudo isso aqui, você precisa de ter tudo na expressão visual, o controle de tudo na expressão visual. Esse ato consciente do poder de Deus, esse ato consciente de um corpo comum, ele é como uma bomba nuclear. Ele explode assim, esparrama como um vírus. Ele vai do jeito que está acontecendo no dia a dia. Só que existe pessoas posicionadas por Deus que têm essa influência maior, porque Deus preparou ele para aquela missão. Não é o homem, mas é Deus que preparou ela para aquela missão. Não se escandaliza na obra do homem, segue o seu caminho. Se essas coisas estão prevalecendo, estão caindo do juízo de Deus, olha, você tem que ser grato, porque Deus está justificando, está nos purificando os puros, está justificando o pecado dos outros. Está vendo? O pecado dos outros. E agora que é a hora de todo mundo pagar pelos seus maus caminhos. Porque, irmão, quem é que tudo na vida é uma balança? Tem que entender isso. É uma balança. E Deus não castiga as pessoas se castigam por falta de conhecimento e por falta de sensibilidade física na consciência do espírito quando ele volta aqui. Olha, nesse caso você mede um corpo seu e do outro. Aí beleza, vocês, duas carnalidades, dois corpos juntos, vamos desenhar aqui. Duas carnalidades, dois corpos juntos. Aí, duas carnalidades, dois corpos juntos, vocês vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, certo? Só que esse daqui que você está falando aqui de duas, é uma concordância, não é uma concordância boa que eu estou querendo dizer, não é uma harmonia de corpo. Ela vai representar a falsidade um do outro, certo? Ela vai ficar um falsificando o outro, vai para cá e vai para cá, vai para cá. Ou seja, não tem harmonia entre dois corpos. São dois corpos em crise, certo? Então, dessa forma, eles não vai transmitir a paz um para o outro. Não vai, certo? E eles vão ficar, e muitas das vezes ele vai chegar e vai pedir o sacrifício de alguém por ignorância, porque é um jogo de emoção. Eles estão relacionados apenas ao que eles estão vendo. Muitas das vezes, quando a gente vê uma coisa na sociedade, a gente se escandaliza, nós levamos a crise para dentro de nós, e depois que você leva a crise para dentro de você, que a crise ela representa um medo, você vai tentar relacionar esse cara aqui que está em paz, tranquilo. Só que ele não vai aceitar, ele vai jogar para você de volta, certo? A crise veio aqui, a inconsciência veio aqui, o medo veio aqui, mas ele queria te responsabilizar aqui. Se essa pessoa tiver boa consciência, uma boa estrutura mental, ele vai ficar mais forte ainda, mas ele vai sofrer as consequências, porque essa pessoa está sofrendo as consequências, ok? Então, é dessa forma que explica, né, a filha da prostituta. Ela vai relacionar todas as coisas ruins da vida, todas as coisas ruins, né? Dinheiro, sexo, tudo aqui. Isso aqui é um poder, um falso poder que não é poder. É um poder que não é poder. Mas isso aqui explica tudo. Explica tudo. Porque na hora que você souber
que você não precisa dessas coisas, que você tem um Deus, se você tem um Deus que te colocou dentro do seu corpo uma origem, isso aqui não vai ser nada, vai ser uma coisa que você vai entender que a sua vida é mais importante que o poder. Entende isso? O filho da prostituição, ela existe, ela é a 70 vezes 7 e ela vai estar na cabeça de João, tá? Ela vai estar na cabeça de João, o anticristo, o antissocialismo, tá? Não é para você, irmão, essa situação aqui, mesmo elas parecendo aqui, que eu quero que vocês entendam, é um propósito do fim e Deus está no governo. Não se escandalize na obra do homem. Segue, se não for para você, é para o outro. Segue o seu caminho, tá bom? Segue o seu caminho. Ah, eu não quero mais relacionar. Segue o seu caminho, irmão. Porém, se você entendeu que é uma intervenção divina, apoia, né? Porque Deus vai gostar, Deus vai amar da harmonia das pessoas, Deus vai, no final, Deus vai requerer de nós tudo isso aqui. Depois que terminar, nós passar por outro lado, vamos voltar aqui, certo? E Deus vai começar a alinhar tudo. Vai colocar tudo alinhado para que as pessoas não venham relacionar esses tipos de coisas dentro da sociedade, ok? Não é interessante isso, né? A filha da prostituta, ela existe. Muitas coisas na Bíblia, ela é inexplicável, mas agora não. Entenda isso, né? Entenda. Uma coisa grandiosa que as pessoas ficaram com medo e que agora está ficando pequenininho. O tamanho ao poder de Deus não é do homem, está ficando pequenininho, não é? O medo está indo embora. Eu acredito que sim. Eu acredito que o medo está indo embora, certo? Foca em você, em Deus. Para de ser covarde. Segue os seus caminhos diante de Deus. Apoia, tá? A obra é de Deus. Apoia, tá? Porque isso vai ajudar. Isso vai contribuir com todo mundo. Porque, querendo ou não, essas coisas vai filtrar toda a maldade. As Escrituras Sagradas, a Bíblia de Deus, ela não vai falhar nem para o mal que está representando hoje o sacrifício do corpo vivo, a 70 vezes 7, pode colocar aqui na conta, a 70 vezes 7, o sacrifício do corpo vivo, pode colocar aqui, tá? Não vai falhar, hoje ela está voltada para isso aqui, a Bíblia está voltada e não falha. Eu vejo, às vezes eu fico olhando a Escritura, mesmo com essa Escritura, mas que coisa perfeita, é o que a humanidade precisava, né? É o que ela precisa para ela entender os propósitos da unidade, do amor entre dois corpos, da harmonia. Ela precisa disso. Ela é covarde, essa humanidade é covarde. Ela é fora da realidade humana. E é assim que você vai entender os propósitos de Deus para cada um de vocês, tá? Dessa forma que Deus vai seguir em frente e que vai guiar nós. Ninguém vai defamar, não vai desrespeitar quando a gente passar para o outro lado, para o outro milênio, porque Deus vai ter o governo todo para Ele.
Esse bloco diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.